Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Saha Viryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Swasti Prajabhyav Paripalayantam Nyayena Margena Mahim Mahishah Go Brahmanebhyah Shubhamastu Nityam Loka Samasta Sukhino Bhavantu Kali Varshatu Parjanyaha Prithivi Sasya Shalini Desho Yanksho Bharahitaha Brahmana Santu Nirbhayah Sarvesham Swastir Bhavatu Sarvesham Shantir Bhavatu Sarvesham Purnam Bhavatu Sarvesham Mangalam Bhavatu Sarve Bhavantu Sukhinaha Sarve Santu Niramayah Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschit Dukkha Bhag Bhavet Asato Ma Sadgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityorma Amritangamaya Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyati Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyati. Om Shanti Shanti Shanti. Então, hoje a gente tem início então o curso com o tema de Dashavatara, Dasha é 10, Avatara Avatara a gente conhece mais pelo termo de avatar, né? Geralmente hoje em dia, no popular tem esse termo avatar. Mas de onde vem esse termo avatar? Vem dos Vedas, na prece dos Vedas. Em sânscrito é avatara, e geralmente, como a gente tem no Hindi, o Hindi é a língua do norte da Índia, basicamente, deriva diretamente do sânscrito, e aí quando a gente tem algumas palavras em sânscrito, depois elas se transformam em palavras de Hindi. No Hindi é muito comum perder o último A, e aí avatara, o último A cai e fica avatara, né? Então daí que vem avatar, e aí costuma usar avatar. Quando a gente pensa em avatar, é interessante porque na internet a gente vê muito esse termo. O que é um avatar? Afinal, avatar não, sou eu, só que na web, né? Sou eu nas redes. E aí às vezes tem lá o íconezinho, e aí você faz lá o bonequinho, e geralmente é parecido com a gente, nem sempre, né? E aí você tem um avatar, que é o quê? É o seu eu virtual dentro da internet, tá ali. É um ótimo nome, dar um nome de avatar para isso, é uma coisa excelente, porque o conceito de avatara, é semelhante. Em tese, o que é um avatar? É uma manifestação divina, uma encarnação divina, que no momento de crise, no momento de conflito, no momento em que a situação não se sustenta por si mesma mais no mundo, é dito que o divino se manifesta no universo. Quer dizer, é um avatar, né? É um avatar do divino, que ele surge aqui, assume um corpo e aí então resolve as coisas. Isso é um conceito muito incrível, muito interessante, mas ao mesmo tempo tem que ser avaliado com muita calma, por vários motivos. Para começar, a gente está numa tradição que é chamada Advaita Vedanta. Vedanta não dual. A não dualidade. O que tradição védica, Advaita Vedanta, aponta? Aponta uma visão do divino que é muito peculiar. Não é uma visão de um divino que é alguém em algum lugar. Se ele fosse alguém em algum lugar, num outro plano, aí realmente, literalmente, um avatar é a manifestação desse divino em outro plano, nesse nosso plano. E aí então, pum, ele aparece aqui. Tudo muito bem. Mas não é essa a visão que a Advaita Vedanta traz. A Advaita Vedanta traz uma visão de que o divino, na verdade, é o todo. É uma ordem cósmica. E, portanto, ele não é uma pessoa em algum lugar. Se a gente for dizer que ele é uma pessoa, a gente vai dizer é uma pessoa cósmica.
Uma pessoa cósmica significa dizer, não é um indivíduo como eu, ele não tem uma individualidade, uma personalidade. Por quê? Porque o que caracteriza o indivíduo enquanto indivíduo é justamente essa noção de separação do indivíduo com o resto, com o universo inteiro, com o todo. O que me define enquanto indivíduo? O que me define enquanto indivíduo é o que me define enquanto diferente de tudo o mais, que é não o indivíduo. Tá claro? Quem sou eu? Eu sou esse que tem esse corpo, que tem essa mente, que tem essa história, que tem essa memória, essas características. E a gente vai se definindo. Portanto, o que eu sou é diferente de tudo o mais. E aí a gente tem uma dicotomia, uma dualidade. Eu e não eu. Eu e o resto do universo. Isso é a dualidade. A gente experiencia a dualidade. Problema nenhum a dualidade, problema nenhum. Mas o que os Vedas querem apontar nessa visão da nossa tradição, que é a Advaita Vedanta? Essa Dvaita, essa dualidade, essa aparente separação entre indivíduo e todo, é aparente. Na verdade, o que tem por detrás dessa dualidade? Existe uma não dualidade, a Advaita. E o que aponta a não dualidade? Esse divino, na verdade, e eu, fundamentalmente, somos o mesmo ser. Ponto. Não tem diferença nenhuma. Não tem diferença. Isso já é muito profundo. Né? A gente está falando de algo que está além das formas. Mas mesmo quando a gente está falando de algo anterior, que é nesse mundo, nesse universo, ainda assim a visão do divino é uma visão de não separação. Então a gente tem, na verdade, quando a gente fala de Veda e Vedanta, a gente está falando de dois entendimentos básicos. Quer dizer, um entendimento, o indivíduo em relação a esse universo, e a visão é, esse indivíduo não está separado do todo. Esse indivíduo pertence a esse todo. A diferença é aparente. Onde é que termina o indivíduo? Termina na minha pele. A partir da minha pele é o resto do universo. Mas quem falou que existe uma separação real? Eu vejo uma separação, mas a separação está na minha cabeça. A fronteira, pega a fronteira entre os países. O que define a fronteira entre os países? É uma demarcação. Na verdade, é um acordo. Né? É um acordo. A gente pega um pedaço de papel, desenha ali a geografia ali do mapa da Terra, e aí começa a fazer umas linhas que são as fronteiras e diz, isso aqui agora é um país, isso aqui é outro país. E está combinado, está feito, ponto. Vai até a fronteira para você ver onde está lá supostamente a fronteira. Vai ver se tem uma fronteira de fato. Às vezes até tem, mas geralmente onde é que é essa? Ou é um marco geográfico natural que aproveitaram para servir de fronteira. Então até esse rio aqui é Brasil. Depois passou do outro rio, aí já pronto, já vai ser Paraguai. Ok, tem uma marcação geográfica que usaram. Mas ainda assim o rio não tem nada a ver com isso. É alguém que resolveu definir. Na maior parte das fronteiras nem tem rio. Você chega lá e qual a diferença? Você cruza de um lado para o outro, a terra é a mesma, não tem uma linha dividindo. É a mesma coisa. Então a fronteira, não é que ela não exista. Ela existe. Mas ela existe de maneira aparente. Ela é um conceito. Ela existe na nossa cabeça. A gente faz um acordo e define essa fronteira. Mas na verdade ela é aparente, não tem diferença nenhuma. Então da mesma maneira é a nossa individualidade. Qual é a diferença entre esse indivíduo e o que está ao meu redor? A diferença é o que eu defini na minha cabeça, que eu sou. Até aqui sou eu, depois disso aqui já não sou mais eu. Isso é uma definição muito útil, muito importante, mas aparente. Porque a mesma estrutura, as mesmas partículas que formam o meu corpo, formam o ambiente ao meu redor também. Formam as árvores, formam as outras pessoas, formam o ar, formam a terra, formam o céu, as águas, os oceanos. É tudo parte do mesmo todo. Existe um contínuo, na verdade. Não tem uma diferença real. Então, primeira coisa que os Vedas querem nos ensinar. Não existe real separação entre o indivíduo e o todo. Esse divino, portanto, não pode ser um indivíduo também. Porque se o divino for um indivíduo como eu, não, mas não é um indivíduo como eu, é um indivíduo muito mais poderoso. Tá, mas se ele tem uma individualidade, se ele tem uma personalidade, ele pode ser mais poderoso que eu, mas ele é tão limitado quanto eu. Porque vai existir um limite até onde acaba esse ser. E aí depois você tem o resto, o universo e eu. Então esse divino não inclui tudo. E se esse divino não inclui tudo, ele é tão limitado quanto eu. Não tem diferença nenhuma. Não tem diferença. Eu posso pensar na minha vida, eu me relaciono com vários tipos de pessoas. Várias pessoas diferentes. Dependendo do assunto, dependendo do tema,
eu vou ter que dizer que uma pessoa tem mais poder do que eu. Não, aquela pessoa ali tem mais poder financeiro que eu, tem mais poder financeiro, tem mais poder de influência, tem mais fama, tem mais poder, porque ele está num cargo, né, num cargo de mais poder. Ele é conhecido, é claro que ele vai ter mais poder. O que não significa dizer que a pessoa não seja tão limitada quanto eu. É uma pessoa limitada como eu com mais poder. Qual é a diferença? Zero diferença. A única diferença é o poder que eu tenho e que o outro tem. Mas é uma pessoa. Então, se esse divino... Não, mas o divino é o ser mais poderoso que existe. Mas se ele tem uma individualidade, uma personalidade, ele tem um ego, ele tem uma visão de si, que diferencia ele do resto todo. Que resto? Quer dizer, então, que ele é alguém limitado. Por quê? Porque existe um universo que ele não inclui, né? No qual ele não está incluso. Portanto, ele é tão limitado quanto eu, com mais poder. Não é essa a visão que os Vedas oferecem. Os Vedas oferecem uma visão de um divino que é livre de limitação, fundamentalmente, mas que no universo ele inclui tudo. Ele inclui todo o universo físico, todo o universo sutil também, todas as ideias, todos os pensamentos, todas as capacidades, todas as emoções. Ele é o todo. E se ele é o todo, nada está fora dele. Tudo o que existe é somente esse divino, chamado Ishvara, aquele que tudo governa. Ele é um ser na visão védica, sim, mas ele é um ser cósmico. O meu corpo é individual, ele é limitado. Se Ishvara tivesse um corpo, qual seria o corpo do divino? O corpo físico do divino é o universo todo, porque é o todo. Não tem nada físico fora dele. E o que seria a mente? A minha mente é limitada, tem ideias limitadas, pensamentos limitados, memórias limitadas, mas faz parte de um todo sutil, cósmico. A mente cósmica seria a mente de Ishvara. Todas as ideias, todos os pensamentos, todas as capacidades. Essa é a visão do divino na visão védica. Ele inclui todas as coisas, ele é o todo, ele é a ordem cósmica. Então, no primeiro momento, os Vedas querem nos ensinar: você, na verdade, não está separado do todo. Você, enquanto indivíduo, faz parte do todo. O seu corpo faz parte do universo total físico, que é o corpo de Ishvara. Faz parte dele. A sua mente faz parte da mente cósmica. As ideias que você tem não surgem porque você quer, porque você criou as ideias. Elas já existiam no universo antes. Você nem escolheu ter a ideia surgiu na sua mente. Isso é uma bênção. Existe uma ordem cósmica que faz aparecer na sua mente uma ideia, um pensamento, uma emoção. Tem uma ordem. A gente estuda essa ordem. A ciência estuda essa ordem. A psicologia, a física, a matemática é a expressão dessa ordem. Existe uma coerência no universo. Isso tudo a gente chama de Ishvara. Portanto, a visão védica do todo do divino é o todo. Uma ordem cósmica que me inclui. E isso já é muito significativo. Só isso já é incrível, eu poder perceber que eu não estou separado do universo. Então eu não preciso lutar contra o universo? Não precisa. Se eu estivesse separado do universo, aí existe um cenário ali no qual eu fui jogado, pum, e aí eu vim de fora, e aí eu sou separado, eu tenho que lutar contra o universo, porque o universo é uma selva. Não, o universo não é uma selva. O universo me inclui. Tudo o que eu digo que eu sou já existe no universo. É parte do universo. Eu sou parte do universo. Ponto. Então, essa visão já muda tudo. O que a gente diz que é uma visão, é uma vida de yoga. Trazer Ishvara em mente faz parte de uma vida de yoga. Trazer essa capacidade de contemplar um todo da qual eu não estou separado. Então, isso já é grandioso. Qual é a segunda etapa? Os Vedas não param por aí. Os Vedas não querem simplesmente dizer que você não está separado do todo. Você pertence ao todo. Pronto, isso já é grandioso. Mas não é tudo. Qual é o passo seguinte que os Vedas vão dar? Depois que você entende relativamente que Ishvara é um todo que me inclui, agora eu posso perguntar, então quem é esse Ishvara? Que aparece na forma desse universo que muda o tempo todo. E quem sou eu? Que também estou na forma desse indivíduo que muda o tempo todo. E aí sim, Vedanta vai apontar o que aparece, o que existe além das formas. A forma desse indivíduo é aparente, muda o tempo todo, mas eu permaneço. Quem é esse eu que permanece? É um eu que está além das formas. É um eu que é livre de limitação, que é completo em si mesmo. E quem é esse Ishvara, esse divino, que está na forma do universo, que muda o tempo todo? Ele é aquele que não muda por detrás de toda a mudança do universo. O universo muda o tempo todo, mas ele permanece por detrás. Essa existência, que existência é essa?
é uma existência que é livre de formas, livre de limitação, que permanece completo em si mesmo. Então a natureza do todo é a mesma natureza do indivíduo. Não tem diferença. Não tem diferença. Isso é que os Vedas apontam. Fundamentalmente, aparentemente, relativamente, em relação ao mundo, o indivíduo pertence ao todo, não está separado. Grandioso. Fundamentalmente, para além das formas, para além do corpo, para além do universo, eu fundamentalmente sou o mesmo ser que é Ishvara, sem tirar nem pôr, não é nem que seja uma parte. Eu sou uma parte de Ishvara. Não, a parte de Ishvara é o meu corpo e a minha mente. Eu, enquanto indivíduo, sou uma parte de Ishvara. Mas eu não sou o corpo e a mente. Eu sou o ser livre de limitação, que não é separado, não é diferente de Ishvara. É idêntico, é o mesmo. Ponto. É o mesmo ser. Isso é muito difícil de ser entendido. Mas esse é o objetivo último. Isso é o que os Vedas querem apontar pra gente. A descoberta de um eu que é livre de limitação, que é eterno, que não tem início, não tem fim, e que é idêntico ao divino. Não tem diferença nenhuma. Isso é o autoconhecimento. É dito que esse autoconhecimento conduz o indivíduo a moksha, a liberação do estado de sofrimento. Até lá, o que a gente faz? A gente vive uma vida de yoga e Vedanta, assim é dito. É o que os Vedas nos oferecem. Uma vida em que eu sou capacitado, adquiro uma capacitação de mente para poder entender melhor sobre a minha natureza como indivíduo, entender o meu papel no mundo, entender a minha relação, as minhas relações com as pessoas, como é que eu me relaciono com elas. Tudo isso vai vir numa vida de yoga. A meditação, eu ser capaz de perceber os movimentos da minha mente, ganhar um comando sobre o meu corpo, sobre os meus sentidos, sobre a minha mente. Tudo isso é uma vida de yoga. Com o objetivo último de entender fundamentalmente a minha natureza e a natureza desse divino, que são a mesma, não tem diferença. Tudo bem até aí? Fundamentalmente, isso é uma vida de Yoga Vedanta. Bom. Mas aí o fato é que... Mas e aí? E o Avatara? E o tal do Avatara? Se esse divino não é alguém em algum lugar, então como é que surge esse tal de Avatara? É quem? Vem da onde? Isso tem que ser muito bem entendido. E mais do que isso, existe uma questão muito séria com relação ao Avatara, que é o Avatara vem e organiza, coloca ordem no universo aparentemente caótico. Aparentemente caótico, por que aparentemente? Porque na verdade é uma confusão social. A confusão que aparece é social. Mas mesmo a confusão social faz parte de uma ordem. Então por isso que é aparentemente desordem. Parece que está tudo um caos. E aí vem um divino e resolve a situação. Isso existe um outro problema com relação a essa visão, que também tem que ser entendido. Que é, tá tudo uma porcaria, tá tudo uma confusão, tá tudo caos, mas uma hora vai vir um salvador e vai resolver os nossos problemas. Não, você como indivíduo, você tem o seu papel também. Enquanto sociedade, nós temos que entender que nós somos capazes de resolver os nossos problemas. Os problemas que a gente cria, a gente tem que resolver. A gente tem que assumir nossas responsabilidades. Não dá para ficar colocando na conta de um salvador. E não é essa a ideia quando traz o conceito de Avatara. Tem que ser entendido muito apropriadamente o que significa, o que os Vedas querem dizer quando traz o conceito de Avatara. Porque senão a gente entende tudo errado. E aí pronto, é resolvido. Só esperar o Avatara chegar e aí a gente não faz nada? Não, a gente tem responsabilidade. Né? Então tudo isso tem que ser muito bem entendido. Tá? Bom, então, quando a gente fala sobre Ishvara, sobre o divino, os Vedas vão trazer toda uma mitologia, todo um simbolismo, que na verdade, não é um tema de estudo por si mesmo. Na quarta-feira a gente tem, né, a turma de quarta-feira é a turma regular de simbolismo e mitologia. É uma coisa muito interessante, mas ao mesmo tempo, isso é o quê? É porque nós não vivemos nessa cultura. Nós não vivemos. Se fosse a nossa cultura, a gente não precisaria, quer dizer, as aulas existiriam, mas elas estariam imersas nas outras aulas. Vamos aprender Vedanta, vamos aprender Yoga, vamos aprender Ayurveda, tem várias disciplinas da tradição védica. E simbolismo e mitologia não faz parte, não é uma disciplina separada, é uma linguagem que está imersa, tá ali, né? Tá imerso, não é imerso, ela a palavra não é essa, ela está permeando toda a tradição. Bom, ela permeia a tradição inteira. Então é natural que ao longo das explicações a gente utiliza esse recurso do simbolismo da mitologia. Como não é nossa cultura, como não é nossa
enfim, não faz parte do nosso dia a dia. É uma linguagem que a gente não conhece. Então, a gente deliberadamente fala sobre esse tema. E aí a gente estuda sobre esse tema, simbolismo e mitologia. Mas para quê? Para apontar o mesmo autoconhecimento que Vedanta ensina. Nada além disso. É um suporte. E isso é muito interessante também, é muito importante. Eu posso fazer só as aulas de quarta-feira de simbolismo? Pode, problema nenhum. Mas o objetivo é que essas aulas de simbolismo, elas sirvam como suporte na busca do autoconhecimento. Então, o que a gente trata na aula de simbolismo e mitologia é o mesmo assunto que a gente trata nas aulas de Vedanta, sem tirar nem pôr. Porque o objetivo é o mesmo, a visão é a mesma, ponto. Mas a linguagem é outra. No curso de simbolismo a gente vai tratar do assunto de Yoga e Vedanta, né, do autoconhecimento, à luz dos mitos e dos símbolos védicos. E na aula de Vedanta a gente vai tratar da metodologia de ensino tradicional, que é pegar o texto e ver linha por linha, verso a verso, palavra por palavra, dentro da metodologia de ensino, que é muito importante. A metodologia de ensino é muito importante. Naturalmente que no meio o simbolismo vai aparecer. Mas aí a gente está focando no estudo tradicional de Vedanta. Na quarta-feira a gente vai focar nos mitos e nos símbolos para trazer o ensinamento de Vedanta. E aí quem já estuda Vedanta, ótimo, o simbolismo vai servir como um apoio para a gente poder contemplar o mesmo ensinamento através de uma outra linguagem. E quem não estuda Vedanta e for estudar simbolismo e mitologia à luz de Vedanta, vai aprender Vedanta de uma outra maneira. Mas isso não elimina o fato de que uma hora ela vai ter que estudar Vedanta tradicionalmente, escutando as aulas e dentro da metodologia de ensino dos textos, tá? Porque a metodologia faz diferença. Tudo bem? Um parêntese, eu não sei porque surgiu esse assunto, mas já que surgiu a gente fala, né? Faz parte da ordem também. Tudo muito bem. Então, pode assistir a aula de quarta-feira sozinha? Pode. Mas é isso, né? Quem já estuda Vedanta, o simbolismo vai entrar como um apoio. Quem não estuda, o simbolismo vai servir como uma introdução também. Em algum momento, é importante que se estude Vedanta na metodologia de ensino, tá? Ponto. Então, todo o simbolismo e toda a mitologia vai refletir o mesmo ensinamento, não tem a menor dúvida. O mesmo ensinamento de Vedanta, o ensinamento védico, está ali. E aí, então, dentro dessa mitologia, a gente vai ver a visão de Ishvara, a gente vai ter essa visão de Ishvara como o todo, que tudo inclui, através dos mitos e dos símbolos. E também o autoconhecimento, a visão de identidade entre o indivíduo e Ishvara, que é o ser livre de limitação. Tá? E aí a gente vai ter várias deidades, naturalmente várias deidades. As várias deidades, para quem já estudou alguma coisa de simbolismo, a gente já viu isso várias vezes. Para quem nunca estudou nada de simbolismo, não se preocupe. A ideia é essa mesmo. Né? As várias deidades da tradição não são deidades separadas e diferentes entre si. Claro que tem diferenças. É claro que tem formas diferentes. Representam aspectos do universo diferentes, capacidades diferentes. Tem diferenças. Mas as diferenças, de novo, são aparentes. Claro que elas são aparentes. Elas, na verdade, representam o mesmo divino através de formas diferentes. Nada além disso. E aí a gente vai ter deidades diferentes para apontar aspectos da nossa vida diferentes. E a gente consegue pensar no divino a todo momento, porque tem divino para tudo, tem deidade para tudo. Qualquer momento do dia, qualquer momento, qualquer relação que você tenha, qualquer momento você pode lembrar de Ishvara. Por quê? Porque você lembra de uma deidade diferente pelas situações que você está passando. Ganesha é aquele que remove os obstáculos. Ele remove e ele coloca também, porque é a ordem cósmica, aparece e desaparece dos obstáculos. Quando aparece o obstáculo, quem a gente pensa? Ganesha. Olha só, o danado, está na forma do obstáculo. Faz uma oração, por favor, Ganesha, me ajude a ir além do obstáculo. Porque ele é aquele que leva a gente para além do obstáculo. Então apareceu o obstáculo, vem Ganesha na cabeça, pensou no divino. Isso é grandioso. Tem ali um conhecimento, tem que estudar, tem uma prova, um concurso, vai ter que estudar para fazer alguma coisa. Tá bom, Sarasvati é o conhecimento. Então antes da prova, o que você vai fazer? Durante o estudo, você evoca Sarasvati na sua mente. Sarasvati é o divino na forma de todo o conhecimento. Por favor, se manifesta na minha cabeça na forma do conhecimento. E assim por diante. Cada deidade, a gente consegue visualizar um aspecto da vida e do universo através de cada uma dessas deidades. Por isso que são todas. São várias. São várias por quê? Porque são todas. Verdadeiramente são todas. Não tem um número. Toda forma é forma do divino. Portanto, quantas deidades existem? Infinitas deidades. E aí, então, a gente tem algumas que que recebem um destaque, né? Só porque sim, né? Poderia não ser essas, mas acabam sendo.
3 deidades acabam se destacando na mitologia, muitas vezes nas histórias, né? Não quer dizer que sejam principais ou mais importantes, só aparecem com destaque nas histórias, que são Brahma, Vishnu e Shiva. Brahma, aquele de 4 cabeças ali em cima, Brahma é o Criador. Então é o divino na forma do Criador, aquele que manifesta as formas. Marca o início de tudo, tudo tem um início. Brahma, o Criador. Depois Vishnu, aquele que sustenta, aquele que preserva. Tudo que nasce, tudo que surge tem uma duração no tempo. Essa duração é a preservação. Então aparece ele no meio, sentado no meio, Vishnu, aquele que tudo preserva. E depois, tudo tem início, tem um meio, tem um fim também. Tudo que tem início tem fim. E aí então o final, a dissolução, é Shiva. Shiva é a dissolução, que aparece no alto, à esquerda, à direita. Né? Brahma, Vishnu e Shiva. É o início, meio e fim. E depois do fim, tem um novo início, novo meio, um novo fim. Depois o início, meio e fim de novo. É um ciclo. Início, meio e fim. Tudo no universo tem início, meio e fim. E o início, meio e fim são aspectos do mesmo divino. Nada além disso. Nada além disso. A capacidade de criar é o divino. A capacidade de manter é o divino. A capacidade de dissolver é o divino também. Então, por isso que ele aparece dessa maneira tripla. Isso é chamado Trimurti, a trindade védica, Brahma, Vishnu e Shiva. Por que eles aparecem com destaque? É só para dizer que o universo inteiro é perecível. O universo inteiro é mutável. Mas existe algo que permanece em toda mudança. O que é isso que permanece? É isso que a gente tem que procurar. Reconhecer a natureza impermanente do universo e das coisas e buscar aquilo que realmente é permanente por detrás. Representado ali pelo símbolo Om. Om, na verdade, é o divino, é o mesmo Ishvara que se manifesta de várias maneiras diferentes. Nada além disso. Tudo bem? Dessa Trimurti, então, a gente tem Vishnu. Vishnu aparece, aqui do lado a gente tem, do lado dele aparece na esquerda Rama e na direita Krishna. Sri Rama e Sri Krishna são considerados 2 avataras mais conhecidos de Vishnu, né? Por isso que eles aparecem aí. Mas daqui a pouco a gente fala sobre eles. Quando a gente fala então de Vishnu, a gente fala da preservação, da manutenção. Tudo aquilo que tem um início tem um fim, mas entre o início e o fim tem uma duração. E é então aquilo que preserva, aquilo que perdura, é associado então a Vishnu, o divino na forma daquilo que sustenta. Vishnu significa aquele que permeia. Perdão. Aquele que permeia. Por quê? Porque ele é a própria ordem cósmica que tudo permeia. Ele é são as leis cósmicas que fazem tudo perdurar, que fazem tudo ser mantido. O universo inteiro é mantido, sustentado por essa ordem cósmica. Aí ele recebe o nome de Vishnu, aquele que tudo sustenta. Tá? E aí quando a gente fala daquilo que tudo sustenta, quando a gente fala de Vishnu, a gente fala de um outro conceito muito importante na tradição, que é Dharma. Tá muito rápido? Tô sentindo que eu tô falando tão rápido. Acho que é porque eu não parei para respirar, né? Eu vou parar para respirar. Bom, se estiver muito rápido, você me avisa. Então a gente tem esse conceito que é Dharma. Dharma é uma palavra muito peculiar também na tradição védica. Dharma, na verdade, muitas vezes é traduzido como atitudes éticas, como a moral, como aquilo que é adequado, como o meu papel, como a harmonia. Tudo isso a gente aceita, porque é válido. Mas a tradução de algumas palavras em sânscrito, especialmente Dharma, ela compromete o entendimento total da palavra muitas vezes. Dharma é uma palavra que a gente evita traduzir na nossa tradição, porque a gente acaba perdendo um pouco do significado dela quando a gente traduz, quando a gente tenta traduzir. Então é melhor a gente ir na etimologia da palavra, em sânscrito, e entender o conceito de Dharma na sua integralidade. Aí a partir daí, se a gente quiser traduzir, a gente traduz, mas sabendo que a tradução é limitada. Dharma vem da raiz dr, essa raiz que está aí, que significa sustentar. Então Dharma é aquilo que sustenta. Não é à toa que Vishnu, aquele que preserva, está associado ao Dharma, porque ele sustenta o universo inteiro. O que é então Dharma? Tudo aquilo que é chamado Dharma, tudo aquilo que sustenta é chamado Dharma. De maneira simples, é uma palavra em sânscrito. A gente poderia dizer
A gente tem aqui um porta-copos. E aí eu coloco aqui o meu, né, minha caneca aqui. Então, ok, está fazendo o papel de Dharma. Né? Porque o Dharma é aquilo que sustenta o copo. Ok. É uma palavra em sânscrito, eu poderia usar. É claro que não significa de maneira tão simplória. Dharma não é usado só nesse sentido, é claro. Mas a palavra Dharma, ela se presta a isso. Por quê? Porque é uma palavra em sânscrito, nada além disso. Aquilo que sustenta. O que sustenta, o que está dando suporte a outra coisa é chamado Dharma. Tá claro? Isso é importante para a gente poder entender agora, sim, num contexto mais profundo, o que é aquilo que eu chamo Dharma. Então, quando eu falo de Dharma, eu posso falar de Dharma em vários níveis. No nível individual, eu tenho o que a gente chama de Swadharma. Swadharma, Swa é um prefixo reflexivo. Swadharma, no caso, é o meu Dharma. Né? Quer dizer, Swa não significa meu, Swa significa próprio. Né? Então, o próprio Dharma, Swadharma. O meu Dharma. O que é o meu Dharma? Então, quando a gente fala sobre aquilo que sustenta, quando a gente fala do indivíduo, o que me define enquanto indivíduo? Quando eu falo da minha definição enquanto pessoa, quando eu falo sobre mim mesmo, eu vou falar sempre em relação ao outro. E isso é uma coisa muito importante quando a gente fala sobre o universo. A visão, a gente volta naquela ideia da dualidade. A visão no mundo é dual sempre. Sou eu e o outro, eu e o não eu. Essa é a visão no mundo, não tem jeito. O que Vedanta vai apontar é que ela é uma visão aparente. Ela não sustenta, não é absoluta. Mas não quer dizer que a minha experiência não seja de dualidade. No mundo a minha experiência é de dualidade. E é nessa experiência de dualidade, nessa relação com o outro, que eu construo uma ideia sobre mim mesmo. É assim que faz. Eu vou construindo uma ideia de quem eu sou com base nas minhas experiências frente ao outro. E aí eu vou me definindo. Então, o que eu sou enquanto indivíduo? Eu me constituo enquanto indivíduo não só pelas características do meu corpo e da minha mente, também, mas também nas minhas relações com o outro, eu assumo determinados papéis. Diante dos meus pais, eu sou filho. Diante do meu amigo, eu sou amigo. Diante da minha esposa, eu sou marido. Diante do aluno, eu sou professor. Diante do professor, eu sou aluno. Depende. Eu tenho papéis diferentes. Os meus papéis na área profissional, eu tenho um papel. Diante da sociedade, eu tenho um papel. Eu tenho vários papéis. E esse conjunto de papéis que eu tenho é o que vai definir o que eu chamo de Swadharma. Aquilo que sustenta a mim mesmo enquanto indivíduo são os meus vários papéis, que mudam também. Às vezes a gente assume um papel, às vezes muda. Diante de uma pessoa, eu vou evocar um papel, o resto vai ficar adormecido. Eu não vou lidar com a esposa como um professor. Por quê? Porque a minha esposa não se coloca como a minha aluna. Na verdade, é muito complicado, né? É possível ensinar para a esposa, para pai, para mãe, para filho? É possível. Muito difícil, porque os papéis se misturam. É muito difícil. Já dei aula para Ludmilla. Ludmilla já me deu aula. Mas não tem jeito. Marido e mulher, marido não tem condição. Chega uma hora que tem um limite ali, porque os papéis se chocam. E aí, ok, não dá. Astrologia, Ludmilla é astróloga. Ela não tem como ser minha astróloga. É impossível. Ela vê meus trânsitos de vez em quando. Ela dá uma olhada ali, me orienta em algumas coisas, tudo muito bem. É o trabalho dela e ela é muito boa no que faz, ajuda. Mas fazer uma consulta de 1h30, 2 horas, 3 horas com ela, impossível. Muito perto, não dá. Os papéis se confundem, ela não consegue nem ver direito. Né? Porque os papéis se confundem. Então, quando eu estou diante de uma pessoa, eu vou manifestar um papel. Quando estou diante de outra pessoa, eu posso manifestar outro papel, e outro papel, e outro papel. Meu conjunto de papéis, a gente chama de Swadharma. E o que define a manifestação daquele papel? O que define um papel? Aí a gente tem uma ideia do que é o papel. O que é um amigo? Um amigo é uma pessoa que vai se importar com o outro, vai se importar com um amigo, né? Então, quando uma pessoa é amiga de outra, ela vai se importar com essa pessoa. Ela vai, de alguma maneira, dar força para essa pessoa. Ela vai se divertir com aquela pessoa. Ela vai, às vezes, puxar a orelha da pessoa. Às vezes, ela vai discutir com a pessoa. Faz parte. Mas existe uma amizade ali. Existe uma lealdade que faz parte da amizade. Ainda que possa ter discussão, ainda que possa ter desentendimento, vai acontecer. Mas tem uma lealdade por detrás que é a amizade. Agora, quando o amigo vai lá e resolve puxar o tapete do outro, aí é um mau amigo, a gente vai dizer, é um mau amigo. Não é que seja um mau amigo,
Na hora que que a pessoa vai lá e puxa o tapete do amigo, o papel de amigo que a pessoa deveria manifestar, simplesmente ele não manifesta, ele manifesta outro papel. Manifesta outro papel. Eu estou tão interessado em alguma coisa que eu puxei o tapete do amigo para conseguir o que eu queria. Tudo bem, então você está com outro papel ali. Tá, o papel, sei lá, no exemplo, a pessoa vai lá e aí puxa o tapete do amigo para conseguir conquistar uma vaga. Tá, então, no emprego, por exemplo, às vezes acontece, né? Então, um outro papel passou à frente. O papel daquele que está competindo pela vaga. Que tudo bem, pode ter. Quando você vai competir por uma vaga, você tem que encarnar o competidor de vaga. O outro que está disputando a vaga com você, você não pode dar de bandeja a vaga para o outro, porque está todo mundo ali competindo por uma vaga, você quer aquela vaga, é natural que você vai competir com ele na hora de fazer uma competição de vaga. Mas se você vai competir com um amigo, aí os papéis se chocam. E aí tem que ser muito claro o que é o que. É evidente que você não vai dar informação para o amigo simplesmente se você quer a vaga, tudo muito bem, mas por outro lado você não vai puxar o tapete do amigo. Porque o outro papel passou à frente do papel do amigo. Então não é que seja um mau amigo. Ele assumiu um outro papel que não é o do amigo. E aí o papel do amigo não está presente. Ponto final. Se está certo ou está errado, isso é outra discussão. Né? Puxar o tapete do amigo não é legal. Né? Aí é outro papo. Então, às vezes os papéis entram em choque. E aí é muito difícil saber o que é o mais adequado. Mas o ponto é, um médico, eu sempre uso o exemplo do médico, porque o exemplo do médico é muito claro. O médico está ali para fazer o quê? Porque tem um juramento. As várias profissões têm juramentos, também não é à toa. É para definir o dharma da pessoa. O que é o dharma de um médico? O que define o papel de médico? Ele zela pela saúde do paciente, pelo cuidado do paciente, o bem-estar do paciente. Se possível, resolver o problema, curar o paciente, se possível. Independente de ser possível ou não curar, zelar pelo bem-estar, pelo conforto, dar uma vida de qualidade para a pessoa. Isso aí é muito importante. O médico que não está nem aí, a pessoa também não é nada demais isso aí, não tem empatia. Tá sentindo uma dor aí, mas faz parte, vai sentir a dor mesmo assim. Aí não cuida, né, não trata. Então não é um mau médico, o papel de médico não está presente. O médico que resolve empurrar um remédio qualquer, porque eu vou ganhar, estou fazendo propaganda ali para essa indústria aqui, porque eu vou ganhar depois dinheiro. Não está pensando no paciente, está pensando no ganho financeiro que ele vai ter. Não é todo médico que faz isso, ainda bem. Mas tem médico que faz isso. Está colocando na frente um outro papel. Ele pode ter interesses com relação à indústria farmacêutica? Pode. Isso não necessariamente é um problema, claro que não. Mas quando ele coloca o interesse financeiro dele acima do interesse do paciente, aí o papel de médico desapareceu. O que não é justo, porque o paciente procura ele como médico e não como representante farmacêutico. Né? Esse é que é o ponto. Então, naquele momento, a gente vai dizer o papel de médico foi embora. A gente vai dizer que o dharma do médico não foi respeitado. Por quê? Porque aquilo que é necessário para o papel de médico estar presente não estava presente. Isso é o dharma. É o que sustenta a existência daquele papel. No momento em que eu não satisfiz, o papel desapareceu. E aí tem outro papel no lugar. Tá claro? Por isso que o dharma é aquilo que sustenta. Sustenta os meus papéis. E aí na hora que eu estou me relacionando com alguém, eu preciso manifestar o papel que é adequado. Se eu manifesto o papel que é adequado nas minhas relações, as minhas relações prosperam. Eu consigo trazer uma certa harmonia. Por quê? Porque a gente combinou algo, a gente tem uma expectativa. A gente tem um relacionamento, a relação funciona. A relação entre médico e paciente só vai funcionar se o papel de médico estiver sendo cumprido de uma maneira adequada. Senão está rompida a relação. Claro que está rompida. Tem um paciente, mas não tem médico? Acabou essa relação. Né? Da mesma maneira o professor com o aluno, da mesma maneira o marido com a mulher, e etc. Os companheiros, os amigos, pai e filho. É assim que funciona. Nos vários relacionamentos, nós temos os nossos papéis. E aí a gente vai vendo. Dharma é relativo, mas existe um conjunto de papéis, um conjunto de valores ali, de ações, de atitudes, que vão fazer com que aquele papel se manifeste. Tudo bem? Swadharma é o conjunto dos meus papéis. Mas de uma maneira mais profunda, a gente tem um Dharma maior. O que é esse Dharma maior? Samanya Dharma. É o Dharma coletivo. Swadharma são os meus papéis. Isso vai variar, inclusive, ao longo do tempo. Às vezes pode ser, eu cansei desse negócio de ficar trabalhando ali de médico. Eu cansei de trabalhar como médico, quero trabalhar com outra coisa, quero ser professor de yoga. Pode, não tem problema. Você vai ter que fazer o quê? Dar um fim a esse papel de médico de maneira adequada, não vai deixar as pessoas também penduradas.
faz um desfecho, dá um tempo de transição ali, vai avisando as pessoas, vai recomendando outra pessoa, vai preparando todo mundo para um desfecho. E aí se dá o desfecho, tudo bem. Aí você começa uma outra etapa da vida. Abandonou aquele dharma de médico de maneira adequada. E agora você começa uma outra etapa da sua vida, com uma outra carreira. Mudança de dharma, tudo certo. Pode acontecer, a gente vai mudando os dharmas. No próprio relacionamento, mudou o relacionamento, os dharmas vão mudando também. É assim que é, faz parte. Faz parte. Sua dharma é mutável. Samanya dharma, bom, também é mutável, mas o samanya dharma é o dharma que vale para todas as pessoas, em qualquer época, qualquer tempo, qualquer espaço, qualquer cultura, samanya dharma vale. Sua dharma não vale para todo mundo igual. Varia conforme cultura também. O que é um amigo numa cultura e o que é um amigo em outra cultura? Varia. O que é um relacionamento conjugal, de companheiros? Varia, isso varia muito. Varia na mesma sociedade ao longo do tempo, varia de acordo com a cultura. O que é dharma para uma sociedade? Varia. Só dharma. Meu papel enquanto indivíduo muda. Samanya dharma é um dharma que é coletivo. São os valores universais, a gente diz. A gente acabou de ver no último curso da nossa turma, o valor dos valores. É disso que se trata. Samanya dharma. Os valores universais são os valores que a gente diz, os valores humanos, são valores que valem para todas as pessoas, por isso Samanya. O que me define enquanto médico? O que me define enquanto pessoa, enquanto amigo, enquanto professor, Depende. Mas por detrás dos meus vários papéis, eu sou uma pessoa, eu sou um indivíduo, eu sou um ser humano. O que me define enquanto ser humano? O que me define como ser humano são os meus vários valores, ponto. Os valores universais, que são universais. Alguns valores não são universais, Swadharma. Mas existe um conjunto de valores que são universais. Que valores universais são esses? Ahimsa, a não violência. Ninguém quer ser agredido. Ninguém quer ser agredido. Satyam, o valor pela verdade. Ninguém quer ser enganado. São valores universais. Ninguém quer ser ferido. Ninguém quer ser enganado. Ninguém quer ser roubado. São valores. Qual o problema? E isso vale sempre. Não importa, pode pegar a Índia 5.000 anos atrás, está lá, Mahabharata, a história que aconteceu há 5.000 anos atrás. A gente consegue reconhecer os valores lá, estão lá. Shri Krishna fala na Bhagavad Gita, os 20 valores. E a gente estudou, acabou de estudar, 2 meses de estudo. São os mesmos? Faz sentido, a gente se reidentifica. A gente se identifica 5.000 anos depois, em outra cultura, em outro país, e os valores são os mesmos. Por quê? São universais, valem para todas as pessoas. Como que se aplica os valores? Depende. Eles são universais, mas não são absolutos, são relativos. São universais porque todo ser humano tem esses valores. Mas como é que eu manifesto? Como é que eu respeito esses valores? Depende do tempo e espaço, depende da cultura. Tá? E mais, eu não quero ser agredido, mas isso não quer dizer que a pessoa não vai agredir o outro. Por quê? Porque ser agredido é muito ruim, mas agredir é ruim para o outro, não é para mim? Dane-se o outro. Bom, dane-se o outro, o que acontece? Cada um vive no seu próprio universo. E aí nós somos seres sociáveis, a gente vive em sociedade, a gente ganha muito vivendo em sociedade. Mas se cada um pensa em si, eu quero os meus valores atendidos, mas eu não quero contribuir para a preservação dos valores dos outros. Então é cada um por si, e aí sendo cada um por si, é uma lei da selva, o mais forte ganha. Não tem harmonia, não tem relacionamento. Sou eu contra o universo. A gente vai cair naquela visão terrível que a gente falou no início do curso. Sou eu contra o universo? A gente já perdeu. Todo mundo perde nessa visão. Todo mundo perde. Eu não posso produzir tudo sozinho. Eu não posso obter tudo que eu preciso sozinho. Não posso. Toda a comida que eu preciso. Imagina plantar a comida que eu preciso fazer. Não dá, não dá. A roupa, vou fazer algodão. Não dá, não tem como. Eu preciso poder viver em sociedade. Se a gente vive em sociedade, viver em sociedade é viver como se fosse um ser social. Né? A sociedade é como um ser total ali. O ser da sociedade, a gente diz. Eu faço parte de uma sociedade. Eu contribuo com um aspecto, eu contribuo com alguma coisa e usufruo do que todo mundo oferece também. Quer dizer, é como se eu fizesse tudo que a sociedade faz, mas sem fazer tudo, só fazendo o que eu posso. Quer dizer, eu faço pouco, já é muito. Mas eu adquiro muito mais do que eu posso oferecer. Por quê? Porque na verdade eu estou fazendo o que eu posso, mas estou usufruindo o que todo mundo faz. Tá claro? Isso que é a grandeza da sociedade.
Se cada um contribui com um tanto, todo mundo usufrui de tudo. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Então, e é muito melhor viver num acordo, num pacto social. Vamos fazer um acordo. A gente não precisa se bater para conseguir o que a gente quer. A gente negocia. A gente pode conseguir muito do que a gente quer. Não vai conseguir tudo, é impossível. A gente abre mão de um tanto para conseguir o resto. Isso já é muito bom. Eu abro mão de um tanto para quê? Para conseguir boa parte do que eu quero e para que o outro possa conseguir boa parte do que ele quer. Todo mundo abre mão um pouquinho, todo mundo consegue muito. E o que a gente ganha principalmente? Uma harmonia social. A gente não precisa bater nos outros e a gente pode ficar tranquilo que ninguém vai vir bater em mim. Por quê? Porque a gente concordou, a gente tem um acordo. Num acordo, a gente vive em harmonia, em relativa paz, despreocupados. Isso é uma sociedade harmônica. A gente sabe que não funciona assim. As sociedades não são assim. Ideais. A sociedade ideal não existe, tem seus problemas. Faz parte. Até porque Dharma é uma coisa muito difícil. Muito difícil. Se todo mundo consegue entender os seus valores e consegue entender que o outro, fundamentalmente, tem os mesmos valores universais, eu entendo que o outro, assim como eu não quero ver os meus valores violados, eu não vou violar os dos outros, porque o outro também não quer ter os valores violados. Então eu assimilo esses valores e entendo que quando eu violo o valor do outro, na verdade eu estou violando o meu próprio valor, porque é o mesmo, não tem diferença. E quando eu violo o meu valor, eu sou o maior prejudicado, porque eu tenho uma cisão interna, isso é um problema. Então, é uma vida de confusão, é uma vida de fragmentação, é uma vida de culpa, é uma vida de constante conflito. Uma vida de constante conflito vai viver sempre em sofrimento, com relação aos outros, com relação a si mesmo. Para essa pessoa, o Yoga Vedanta é uma impossibilidade, não tem como. Não, eu vou sentar para meditar um pouco. Não dá. A pessoa não consegue ficar 5 minutos sozinha com ela. Por quê? Porque a mente está confusa, está cheia de coisa, cheia de conflito. É muita coisa, é muita culpa, é muito incômodo, é muita ansiedade. A pessoa não vai conseguir sentar para meditar, não está em paz. Então a primeira coisa que a gente precisa numa vida de Yoga Vedanta, Shri Krishna fala na Bhagavad Gita, Karma Yoga. O que inclui Karma Yoga? Dharma. Não existe uma vida de yoga sem Dharma. Yoga é Dharma, começa por aí, começa por o Dharma. Se eu entendo a importância do Dharma na minha vida e eu busco estar de acordo com essa vida de Dharma, que significa o quê? Aquilo que eu tenho como papéis, eu vou tentar fazer da melhor maneira possível. Não vai ser ideal, não vai ser perfeito, é impossível. Mas eu vou tentar o melhor que eu posso. E o resto entrega, porque o resultado não está na minha mão também. Mas eu faço o melhor possível. E o mais importante é fazer o melhor possível. Isso é o mais importante. Os meus papéis. Respeitar os meus relacionamentos. Meus papéis. Tentar buscar uma harmonia nos relacionamentos, na sociedade. Eu vou buscar por uma harmonia. Uma harmonia. Uma harmonia desde o micro até o macro. As minhas relações com o universo, em última instância, eu busco uma harmonia. E aí então a gente dá um passo além. Quer dizer, Swadharma, os meus papéis, eu vou buscar satisfazer o melhor possível, Swadharma. Samanya Dharma, o Dharma como os valores, eu vou buscar não agredir o outro, porque eu tenho valor por isso. A não agressão, não quero causar uma violência, um dano para o outro. Eu respeito a integridade do outro, porque eu quero a minha integridade respeitada também. Eu entendo a busca do outro. Eu não vou ser um vetor de violação da integridade do outro, porque eu entendo o valor disso. Samanya Dharma. Eu não vou querer mentir para o outro, enganar o outro, porque eu sei a importância de não ser enganado. Dharma, eu busco uma harmonia nos meus valores universais, na sociedade, nos meus relacionamentos. E aí a gente tem um outro conceito de Dharma que é mais profundo, que é, em última instância, se eu enquanto indivíduo faço parte dos meus relacionamentos, das minhas sociedades, eu faço parte da minha família, faço parte do meu condomínio, faço parte da minha cidade, faço parte do meu país, faço parte da humanidade, eu faço parte do universo. São vários níveis de coletividade. No nível máximo de coletividade, o que eu tenho? Ishvara, a ordem cósmica, da qual eu também faço parte. E aí a gente tem um outro conceito de Dharma, que é Sanatana Dharma. Sanatana Dharma é um nome que significa duas coisas. Sanatana significa eterno. É o Dharma eterno. É o Dharma que não perece. Ele não muda. Está ali o tempo todo. Sanatana Dharma é a ordem cósmica. É a harmonia cósmica. Essa harmonia não oscila. Ela continua. É a ordem cósmica. E aí, nessa visão, eu reconheço que eu faço parte da ordem. E aí?
E aí eu vou fazer o melhor papel possível. O meu papel, qual é o meu papel? Nessa ordem, nesse enredo cósmico. Eu vou lá e faço. Sanatana Dharma. Eu visualizando a ordem cósmica, trazendo essa visão de Ishvara para a minha vida, eu vivo uma vida de Dharma, contemplando essa não separação. Uma vida de yoga vai me trazer essa visão. Tudo bem? Então, quando a gente fala, a tradição védica fala que o Dharma oscila. E isso é muito importante no conceito da tradição védica. O Dharma oscila. Como tudo no universo, muda. As coisas mudam. A maré sobe e baixa. É assim que é. Tem altos e baixos, tem onda. Os ciclos do universo, você tem os ciclos do Sol, as estações do ano, verão, inverno, verão, inverno, verão. É assim que é. A lua fica cheia, a lua esvazia. Esvazia é ótimo, né? Não esvazia nada, mas parece esvaziar. Ela fica cheia, ela fica nova. É assim, são os ciclos. A gente tem ciclos internos, ciclos emocionais. Fica muito mais evidente nas mulheres, que têm ciclos, ciclo menstrual. Isso é incrível. Os homens não têm isso tão explícito, mas também tem ciclos. A gente é que não para prestar atenção, né? Porque é mais sutil e também tem toda uma desvalorização do emocional e dos ciclos na nossa sociedade moderna, o que é uma perda. Se a gente reconhecesse os ciclos naturais, a gente ganhava muito, porque tem hora para tudo. Mas não, a nossa sociedade diz que tem que produzir o tempo todo. Não vai produzir o tempo todo igual, você acha? Tem uma hora que você vai produzir um monte, tem hora que você não quer nada com a vida. Tem que respeitar os ciclos, né? É uma droga, é assim que é. A gente entra em conflitos. A gente vai lidando como dá. Mas ciclos. Dharma também tem ciclos. Às vezes na sociedade está tudo em harmonia. Relativamente, nunca fica perfeito. Mas está em harmonia. As coisas estão funcionando relativamente bem. Está um certo clima de paz. As coisas estão funcionando. E o que acontece? Daqui a pouco degringola as coisas. E aí, ladeira abaixo, o adharma toma conta. O que é o adharma? É o não dharma. Se dharma significa harmonia, dharma significa harmonia, significa respeito aos valores, significa coerência. Tudo isso é dharma. O adharma é o oposto, é a desarmonia, é a confusão, né? É o caos nesse sentido. O caos por quê? É o caos social, porque cada um está pensando em si mesmo. Se cada um está pensando em si mesmo, não tem sociedade. E aí pronto, são várias ilhas brigando entre si. Não funciona, a gente está o tempo todo com medo de que alguém vai vir e puxar o nosso tapete. Cadê a paz? Não tem paz. Não existe paz fora do Dharma. O adharma é fruto de uma confusão. A gente tem que entender isso. A confusão com relação a qual é o meu papel. O que me cabe? O que é o mais adequado nos relacionamentos? O que o outro está sentindo? O que o outro está esperando de mim, de alguma maneira? Eu não tenho que fazer tudo que o outro espera. Não é isso. Mas eu preciso entender que se o outro tem uma expectativa, eu tenho que levar ela em consideração nos meus atos, porque o meu ato vai impactar nos outros, claro que vai ter consequências. Então o Dharma está associado a uma clareza de entender o impacto das minhas ações no outro, na sociedade. E aí eu posso refletir e fazer uma ação consciente, a melhor possível, buscando uma harmonia. O que é o oposto do Dharma? O Adharma. É o foco o tempo todo nos meus desejos, nos meus interesses, nas minhas conquistas, sem considerar o impacto das minhas ações no outro, no ambiente, no coletivo. Eu simplesmente estou olhando o tempo todo para as minhas demandas imediatas, sem pensar nas consequências. Eu vou lá e blá. Isso é uma confusão, isso é fruto de uma confusão, de um apego, o desejo tomando conta da mente. A raiva vem e aí eu não olho para ela. É uma confusão. Quanto maior a confusão, maior é o adharma. Quanto maior o adharma, maior é o caos, maior é a desarmonia. E isso acaba tomando conta dos outros. Porque se uma pessoa comete um adharma, é natural, indesejável, mas é natural que esse adharma se espalhe. E isso é um problema. Tá? Isso é muito claro, né? Os Vedas falam sobre isso. E a gente consegue entender isso no nosso dia a dia. A gente faz uma combinação em casa. Se a gente vive sozinho, não tem combinação. Se vive sozinho, é você com você mesmo, você combina com você mesmo. Ok. Mas se você vive com alguém, tem que rolar uma negociação, uma combinação. Quais são as regras da casa? Como é que funciona? Vamos combinar, a gente constrói junto. Então, olha só, algumas coisas têm que acontecer. A louça tem que estar lavada, porque se não estiver lavada, na hora que a gente precisar dela, não vai ter louça limpa. E aí é uma confusão, é um atraso de vida. É um atraso de vida. Você não tem o negócio pronto para pegar, você se atrasa. Você tem coisa, né? Não dá. É uma confusão. É um mal-estar, porque fica uma confusão. Não, a gente tem que manter a casa relativamente funcional. A louça relativamente lavada, a roupa relativamente lavada, né? O pó tem que diminuir. Quer dizer, de tempos em tempos isso tem que acontecer.
um tanto, né? Um tanto. Perfeito não vai acontecer. Então tá, então vamos dividir tarefa. Cada um divide ali, a gente combina, cada um faz um tanto de tarefa de uma maneira justa, para não ficar um se sentindo explorado pelo outro. Isso é importante, é um acordo. E aí, uma vez que foi feito o acordo, cumpre o acordo. É claro que a gente pode mudar esse acordo depois. O acordo nunca é para sempre. Por isso que Dharma envolve negociação constante. Conversa, conversa. Mas é chato? É. Bem-vindo ao mundo dos relacionamentos, na verdade. Relacionar é isso. É negociar o tempo todo, é conversar o tempo todo. Olha, a gente combinou dessa maneira porque eu achei que ia funcionar. Mas na prática agora não está funcionando. Vamos negociar de novo? Vamos combinar de novo? Vamos. É assim. Você tem que poder comunicar para o outro que não está legal. E aí, limites negociáveis, toda hora, faz-se ajustes. As situações vão mudando, exige ajuste. Faz o ajuste. Mas uma vez combinado, você tenta. Você não viola o acordo. Porque se você viola o acordo, o que acontece? Primeiro que as coisas não funcionam, porque um está contando que o outro faça algo. Não foi feito, na hora do vamos ver, combinou que ia lavar a louça, mas na hora que o outro precisa da louça lavada, não tem a louça lavada. E aí, enrola. Aí o outro tem que fazer o trabalho do primeiro, e aí não vai dar tempo, e aí fica enfesado. Aí fica enfesado, também quer saber? Também não vou lavar a roupa não, o que é um problema. Não tem direito da pessoa não cumprir o combinado se o primeiro não cumpriu. Mas é evidente que o primeiro não pode dizer depois, ah, mas você não lavou a roupa. É, mas quem é você para dizer que eu não lavei a roupa quando você não lavou a louça? Que você... A gente combinou? Né? Tem uma frase muito boa na tradição. Dharmo rakshati rakshitaha. O Dharma protege aquele que protege o Dharma. O Dharma protege de várias maneiras. Para começar, te traz uma paz de mente. Traz uma paz de mente, uma harmonia interna e externa. Então já é uma proteção. Em última instância, prepara a sua mente para o autoconhecimento, que é a maior bênção que a gente pode ter. Dharma é fundamental, é uma bênção. Então te protege. Mas o Dharma também protege você na sociedade, nos relacionamentos. Se você satisfaz o Dharma, ninguém pode dizer depois, mas você não fez. Quem é você para dizer que eu não fiz? Eu fiz. Você não fez. Eu fiz o que a gente combinou, você não fez o que a gente combinou. Então o Dharma está do meu lado. Por quê? Porque a gente combinou e eu fiz. E na hora do vamos ver, você não fez. Então a gente precisa combinar, a gente tem que conversar. Né? Como que você não fez? Vamos combinar. Por que você não fez? A gente não precisa julgar os outros por não ter feito. Também é uma coisa importante. A gente tem que tentar entender por que você não fez. Porque se não fez, é um problema. Vamos tentar trazer. Agora, se eu fiz, eu estou protegido pelo Dharma. Eu posso evocar o Dharma em meu nome. Porque eu protegi o Dharma. Ele está do meu lado. Eu estou certo, eu fiz as coisas de maneira adequada. Vamos combinar de novo. Se a pessoa não respeita o Dharma, ela não pode trazer o Dharma em defesa dela. Ah, mas isso não é justo. Mas quem é você para falar de justiça? Pode não ser justo, mas você não pode trazer justiça agora, porque você não foi adequado. Antes, você não foi. Então, a gente precisa poder respeitar o Dharma para poder falar sobre Dharma. Então, Dharma é importante. Nos nossos relacionamentos, Dharma é importante. Cosmicamente, Dharma é importante. Em todos os níveis, Dharma é importante. Tudo bem até aí? Bom, o fato é que Dharma oscila na sociedade. E se a Dharma toma na própria, como eu falei, se você combina uma coisa na casa e aí você não faz, é claro que o outro tem que ter a maturidade de, diante do Adharma de alguém, ele não vai aderir ao Adharma também. Né? Se o outro não cumpriu, eu vou conversar com o outro e vou evocar o Dharma e dizer, olha só, você não cumpriu o Dharma. Por quê? O que aconteceu? Tá difícil? A gente tem que recombinar? Porque o fato é que na hora que foi necessário, não estava pronto. Então a gente recombina, a gente traz de novo, puxa de volta o outro. Olha, então vamos cumprir agora o Dharma. Isso é a atitude mais madura, conversar. Mas o fato é que a pessoa não cumprindo o Dharma de cara, se a outra pessoa também não tiver a maturidade para lidar com isso, o que ela vai fazer? Ela vai escorregar para o Dharma também. Então que se dane. A pessoa não está certa em fazer isso. Mas naturalmente a primeira pessoa não fazendo o Dharma pode acabar estimulando a segunda pessoa a não fazer também, e estimula a terceira pessoa a não fazer também, e aí o Adharma puxa Dharma. Por outro lado, Dharma puxa Dharma, porque inspirado pela primeira pessoa, a segunda pode falar, puxa, olha só, o outro fez, então vou fazer também. Olha só que legal, ele fez, ficou tão bom, vou fazer a minha parte. Por quê? Porque a pessoa se sente pertencente também, isso acontece. Se você combina alguma coisa e vê o outro cumprindo, você fica estimulado a cumprir também. Quer dizer, você tem que cumprir não porque o outro cumpriu, tem que cumprir porque você tem que cumprir mesmo. Mas uma pessoa cumprindo, o outro fica estimulado a cumprir também. É assim que é, Dharma puxa Dharma,
A Dharma puxa a Dharma. Essa é a tendência. E o que acontece na sociedade de maneira geral? Também. Ah, tá vendo que causa? Olha só, o fulano fez isso também, fulano fez isso lá com não sei quem, também vou fazer também, né? Vou fazer também, dane-se, não vou me importar com isso. Todo mundo faz, todo mundo não faz, ninguém faz, também não vou fazer. Isso é um problema, né? Porque é o Adharma puxando pro Adharma, tá claro? E aí o que acontece é que, na sociedade, uma pessoa não fazendo o Dharma vai acabar estimulando os outros a não fazer. E aí o Adharma toma conta. Esse é o ciclo natural. Isso é natural. É uma pena, mas é natural. É assim que é. O que é necessário quando as pessoas que têm clareza ficam firmes no Dharma? Tem que ficar firme no Dharma. Por quê? Porque Dharma puxa Dharma. E aí com isso as pessoas que não estão firmes assim no Dharma, inspiradas pelas primeiras pessoas que estão firmes no Dharma, podem acabar ficando mais firmes no Dharma. Sempre vai ter a pessoa que vai acabar fazendo a Dharma, devido a uma confusão. É assim. E aí essa pessoa vai acabar estimulando outras pessoas a fazer a Dharma. Vai acontecer. Até que uma hora a roda do Dharma vira. E aí se antes a maioria estava no Dharma, agora a maioria está no Adharma. E aí a sociedade está um caos e é uma droga. Mas as pessoas que são dhármicas, que têm firmeza no Dharma, permanecem no Dharma. Nessa hora do Adharma, as pessoas que seguem o Dharma são mais importantes ainda. Por quê? Porque é a partir delas que a roda gira de volta. E o Dharma volta a crescer. E esse é o ciclo natural. Não fiquem achando que vai declinar para o Adharma e aí acabou-se. Não acabou-se não. A sociedade é totalmente capaz de reverter o clima de Adharma e buscar o Dharma. É totalmente possível. Acontece. Difícil? Claro. É muito mais fácil escorregar para o Dharma. Escorregar para o Dharma é o mais fácil. É difícil voltar para o Dharma. Mas acontece. A gente faz isso. A sociedade tem esses movimentos internos. É de nossa responsabilidade puxar para o Dharma. Sempre. Né? Com clareza no Dharma a gente vai fazer isso. O que é dito? Os Vedas dizem, esses ciclos de Dharma e Adharma acontecem constantemente. E a sociedade é totalmente capaz de trazer o Dharma. Só que aos poucos, esses ciclos vão ficando mais difíceis. E o que acontece é que chega uma hora que o Adharma está muito forte. E aí a própria sociedade não é capaz de reverter sozinha. Não dá. Nesse momento, o que é dito? A ordem cósmica, que é o Dharma do universo, se manifesta na sociedade como uma encarnação divina. É o Dharma manifesto. Por isso que é dito que é um avatar de Vishnu. É o Dharma manifesto na forma daquela pessoa. Que vai vir ali e coloca a ordem na casa, resolve ali, traz de volta esse Dharma e vai embora. E aí a balança volta. E aí a sociedade fica por si mesma durante um bom tempo. E ela dá conta. Até que seja necessário um novo avatar e assim por diante. Isso os Vedas dizem. São as várias eras, né? São chamadas yugas. Um yuga é um período de declínio do Dharma, de maneira geral, né? Vai oscilando internamente, mas aos pouquinhos vai oscilando de maneira até que chega uma hora que fica insustentável. No fim do yuga, quando está insustentável, vem o avatara e aí traz o Dharma de volta. Muda a estrutura da sociedade também. Por isso que é dito que o Dharma volta de uma outra maneira. Por quê? Porque entrou num conflito que não teve jeito. Muda a estrutura. E aí um novo Dharma é estabelecido, a harmonia volta. E assim por diante. E assim por diante, e assim por diante. É dito que são 4 yugas. A gente vai ver isso melhor depois em outra aula. Mas é dito que são 4 yugas. Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, Kali Yuga. Satya Yuga, tá tudo ótimo. É dito que o Dharma é comparado a uma vaca, né? Porque a vaca é sagrada, dá leite, é uma maravilha. O Dharma também, né? Abençoa a gente. Na primeira era, a vaca do Dharma tem 4 patas. Ela está firme, estável. Mesmo assim, o Dharma vai declinando. E no final, vem um avatara. E aí, Treta Yuga, o Dharma volta de uma outra maneira. Ele volta, mas a vaca do Dharma agora perdeu uma perna. Então tem 3 patas. 3 patas ainda dá. E aí, é mais difícil, mas está no Dharma. E aí o Dharma declina, até o final de Treta Yuga, um novo avatara surge. E aí, Dwapara Yuga. Agora o Dharma está restaurado de uma outra maneira, mais complicada, mas está restaurado. E aí, Dwapara Yuga, a vaca do Dharma tem 2 patas. 2 patas é mais difícil sustentar. Mas ok, sustenta e vai declinando o Dharma. No final, vem um novo avatara, Kali Yuga. Kali Yuga é a 4ª era. E aí na 4ª era de Kali Yuga, a vaca do Dharma tem 1 pata.
E aí, coitada da vaca, sustentar com uma pata só é muito difícil. Mas ainda tem uma pata. Ela nunca fica sem patas. Né? Tem Dharma em Kali Yuga. De uma outra maneira, mais confuso, é uma era de confusão. Mas o Dharma permanece. Declina. E no final, vem um novo Avatara. E aí surge um novo Yuga. O novo Yuga que é qual? Recomeça o ciclo Satya Yuga. E aí ele recomeça com o nível lá em cima. A vaca do Dharma volta a ter 4. E aí assim vai. São ciclos de 4 eras. Tá? Satya, Treta, Dwapara, Kali. Aí recomeça. Satya, Dwapara, Treta, Dwapara e Kali. E assim por diante, em vários ciclos que são perenes. Então, Dharma e Adharma oscila. Como é que Dharma e Adharma oscila? Então quer dizer então que o ser humano... Dharma é Ishvara. Então o ser humano está fazendo com que Ishvara entre em declínio. O divino entra em declínio. O divino não entra em declínio. O que entra em declínio? Os dharmas individuais entram em declínio. Quem são os dharmas individuais? Swadharma, que é o meu dharma. Samanya dharma, que é o dharma coletivo. Mas é individual, quer dizer, é a pessoa individualmente dentro do coletivo. Esses dois dharmas oscilam na sociedade. Tá tudo muito bem, tá tudo muito mal. Sanatana dharma, que nesse caso é Ishvara, a ordem cósmica, essa não oscila. Essa ordem cósmica, pelo contrário, é a ordem cósmica que abarca os ciclos de Dharma e Adharma, porque Dharma e Adharma fazem parte do universo, são naturais, vão acontecer. Tá? Esses ciclos fazem parte da ordem cósmica. E aí isso muda muito a nossa postura diante do universo. Por quê? Porque eu posso não concordar com o Adharma, eu posso não gostar do Adharma, quem é que gosta, afinal de contas, né? Eu posso lutar contra o Adharma e buscar uma vida de Dharma, e isso é muito positivo. Mas eu entendo que o Adharma tem um lugar dele, na existência. Por quê? Porque se não fosse para existir, não existia. Lá está ele. Qual é o meu papel? O meu papel é combater o Adharma. E eu faço o meu papel. Mas não adianta eu ficar com a expectativa de que o Adharma vai desaparecer. E eu vou desaparecer com o Adharma na vida. Não vai. Tudo que eu posso fazer é nutrir o Dharma. E deixo o resto como resto. Eu contribuo com o Dharma. E deixo os ciclos cósmicos funcionarem. E aí eu entendo que às vezes vai estar tudo bem e às vezes não vai estar tudo bem. Mas tudo bem. Cada momento vai exigir, vai trazer as suas situações. E a gente lida com eles à luz dessa ordem cósmica. Certo? Muito bem. Então, deixa eu ver como a gente está aqui de tempo. Tá, estamos terminando a nossa aula. Tudo bem essa questão de Dharma? Aqui a gente tem uma imagem de Vishnu no aspecto que é chamado Narayana. Narayana é um nome de Vishnu. Ele aparece deitado ali na serpente, que é chamada Sheshanaga, a serpente de Vishnu, que está enrolada. Né? Swami Dayananda dizia que é a primeira cama de molas do universo, né? Da existência. Está ele deitado felizão, a partir daí que surge o universo. É uma imagem muito bonita, simbólica. Vishnu representa a ordem cósmica, né? Que sustenta o universo. E o universo está como? Está ali no umbigo dele, na forma da flor de lótus, com Brahma, o Criador. Representa o universo manifesto, sendo sustentado no umbigo de Vishnu. Ele é o Dharma, ele é a ordem cósmica que tudo sustenta. Tá? Mahalakshmi está ali do lado dele, fazendo massagem nos pés de Vishnu, porque afinal de contas, ela tem que estar presente. Ela é o poder de manifestação, sem ela não tem nada. E ele está ali nesse oceano cósmico, sustentando o ciclo de manifestação e dissolução do universo. As várias eras, os vários yugas, são os ciclos cósmicos. A serpente dá várias voltas por isso. Cada volta representa um ciclo cósmico que faz parte do universo, incluindo os ciclos de Dharma e Adharma. Tá tudo certo, faz parte da ordem. Ok? E aí é dito então, Shri Krishna fala na Bhagavad Gita, esse verso maravilhoso, Yada yada hi dharmasya glanir bhavati he bharata abhyuthanam adharmasya tadatmanam srijamyaham. Ele diz então, Yada yada hi dharmasya glanihi bhavati. Sempre que existe o declínio do Dharma e abhyuthanam adharmasya, e o crescimento do Adharma, quer dizer, quando o Adharma toma conta, a ponto da sociedade não mais dar conta. He Bharata, ó Arjuna. Arjuna é o grande discípulo de Shri Krishna. Tada Atmanam Srijami Aham. Eu então me manifesto. Quer dizer, é a própria ordem cósmica manifesta na forma de um avatara. Isso é um avatara, né? E aí então ele se manifesta e resolve aquilo que a gente não consegue resolver. Assim é dito. Tá?
é dito isso, aí demora muito tempo. Então a gente está agora na sociedade, estamos no fim dessa Kali Yuga, né? Claro que a gente está em Kali Yuga, que é mais confusa, isso aí é indubitável. Mas estamos chegando no fim, né? Tá tanta confusão. Não, a gente está no início, de acordo com a contagem do tempo cósmico, né? O calendário hindu. A gente está no início de Kali Yuga. Vai piorar muito. Fiquem despreocupados, tá? Falta muito. O que tem que ser feito agora é a gente que faz. Não tem avatar agora, não. Avatar falta muito para vir. Quando vier, é porque o negócio tá brabo mesmo, né? Então falta muito tempo. Não tá na hora de avatar, a gente é que tem que resolver as coisas dos nossos jeitos. E dá. Glória Dika costumava dizer, em final de Kali Yuga, né, quando a Dharma tomar conta mesmo, não vai ter aula de Vedanta, simbolismo, mitologia, não, assim vai ser proibido, é claro que vai ser proibido, vai ser clandestino. Você acha que conhecimento, clareza, autoconhecimento, isso aí vai ser tudo proibido, é evidente que vai, né? Então a gente ainda tem a vantagem de poder livremente estudar isso sem perseguição. Em alguns lugares perseguem, né? Mas ainda é muito incomum, No final de Yuga vai ser mais complicado, né? No final da Kali Yuga. Ainda assim, o conhecimento e o Dharma vão ser preservados. E no momento certo florescem. É assim que funciona, né? Faz parte dos movimentos cósmicos. Não se preocupe, tá? Então, assim é dito. E aí, então, a gente tem os avataras, né? É importante a gente ver, bom, eu queria dizer isso antes da gente poder ver os avatares. Deixa eu falar então aqui. Como é que então a gente vê, isso eu vou falar melhor na aula que vem, mas é interessante pensar como é que então é esse conceito de avatara. Porque se a ordem cósmica não é uma pessoa, então o que é a pessoa do avatara que surge? Né? Na visão da tradição, nas tradições que são dualistas, que entendem o divino em algum lugar, é muito fácil. Realmente o divino sai de lá e se manifesta aqui, ponto final. Isso é um avatar. Na visão de Advaita Vedanta, que é a visão que a gente entende dos Vedas, não é essa a explicação. O que acontece é que a ordem cósmica, que é o Dharma, como é que surge? O Dharma se manifesta espontaneamente na forma de uma encarnação divina, que não é um indivíduo comum. É dito que, mas como é que pode? Como é que pode surgir? Né? O próprio Dharma se manifesta como? Se a pessoa que nasce, ela nasce como fruto das ações passadas, das vidas passadas. Assim é dito na tradição védica. O corpo que eu tenho, a mente que eu tenho, são frutos das minhas ações passadas de outras vidas. É assim, tudo é fruto de karma. Então o avatar surge como? Ele nasce como? Se ele não é um indivíduo que tem karmas. Ele surge como fruto de quê? Que karma é esse que gera uma encarnação divina? E a tradição diz que o karma que produz um avatar são as ações dos devotos, são as orações dos devotos. Quando chega a situação insustentável e as pessoas que são devotas e que são dhármicas não conseguem por si mesmas resolver, a quem elas recorrem? Elas recorrem à ordem cósmica, ao Dharma cósmico. E são essas orações que fazem com que exista uma manifestação divina, que é a pura manifestação do Dharma dessas pessoas. Nada além disso, é a ordem cósmica, fruto das ações dos devotos, fruto das orações. Por isso que surge um avatar que, na verdade, não tem karma passado. O karma são as orações dos devotos. E quando a pessoa se vai também, ela não nasce de novo. Por quê? Porque ela é a ordem cósmica, né? Por isso que é dito que é uma encarnação divina, é uma encarnação especial, um nascimento especial. Essa é a visão que os Vedas apresentam, a Advaita Vedanta apresenta. Tá? Mas será que existe mesmo avatara? Será que é assim mesmo que funciona? A gente não sabe. É uma questão de crença, né? Os Vedas vão incluir uma parte que fala sobre conhecimento, que é o mais importante, é o autoconhecimento. Isso aí é conhecimento e não precisa nem acreditar. Aliás, não cabe crença. É conhecimento, você vai lá e vê. O professor ensina e a gente descobre. E porque a gente está vendo. Autoconhecimento é uma coisa. Mas os Vedas vão incluir aspectos que não são de conhecimento, são de crença. E aí você pode acreditar ou pode não acreditar, tanto faz. É pessoal. É pessoal. Será que existe realmente avatara? Será que existe mesmo esse negócio de a pessoa nascer como fruto de... Os Vedas dizem que sim. A gente pode acreditar ou pode não acreditar. É coerente. Agora, se é verdade, é a gente que vai dar valor, a gente vai dar de alguma maneira um valor para esse Veda, ou a gente vai desconfiar do Veda. E aí é pessoal. Né? Qual é o importante? O importante é o autoconhecimento. Isso é o importante. Então,
A ideia desse curso, e na verdade todos os cursos sobre mitologia e sobre simbolismo também, não é a gente poder ensinar e dizer o que é o fato. Aconteceu ou não aconteceu? Existiu o Avatar ou não existiu o Avatar? Vai existir ou não vai existir? Funciona como? Isso aí é secundário. Se a gente considera que o Veda é coerente no conhecimento, na parte do conhecimento, a gente acaba levando também a parte da crença, por quê? Porque é coerente também. Mas isso é pessoal, né? A pessoa pode não considerar. Tudo bem. Então qual é o objetivo do curso? Não é trazer uma crença e dizer, essa é a crença, acredite. Isso é irrelevante. O importante é o que no ato de trazer essas histórias, no ato de trazer essas imagens, esses símbolos, o que existe de mais profundo por detrás. E aí o que a gente tem é as histórias dos avataras, que é o que a gente vai ver, são verdades ou não, não importa, mas elas têm um significado simbólico, elas refletem o ensinamento de Vedanta, o autoconhecimento, a visão de pertencimento ao todo, que é conhecimento, não é crença. E aí a gente pode levar para casa a parte da crença ou não, mas a gente pode meditar nas histórias, nos símbolos e acessar o conhecimento que está por detrás. Esse é o importante do curso. Tudo bem? E aí sim, a gente pode ver. É dito na mitologia que Vishnu, aquele que preserva o próprio Dharma, é dito que ele tem, na verdade a gente vai ver na aula que vem sobre avatar, na aula que vem a gente vai falar sobre o conceito de avatar em si, né? Eu já falei um tanto aqui, mas na aula que vem a gente vai falar melhor. Quantos avataras existem? Existem um número de avataras equivalente ao número de eras que existem. Quantas eras já existiram? Infinitas. Portanto, existiram infinitos avataras e vão existir mais avataras. Mas a tradição coloca uma lista de 10 avataras que são os mais importantes. Tradicionalmente existe essa lista, os 10 avataras de Vishnu, chamados Dasha-avatara, os 10 avataras. Tá? Essa imagem é muito bonita porque ela combina, em volta tem os avataras, né? Cada um dos 10 avataras ali, do lado, né? Nas imagenzinhas. Mas no meio é uma imagem que funde todas as 10 numa só. E aí fica aspecto de todos os 10, né? Que é interessante, tem vários braços e aí várias partes do corpo. Fica essa imagem meio engraçada com várias cabeças. Cada aspecto do corpo dessa imagem apresenta um avatar diferente. Para quê? Para poder mostrar que no final todos eles são o mesmo Ishvara, não tem diferença nenhuma. Tá? Essa é a ideia. Simbolicamente representando esse Dharma maior, manifesta em cada era de uma maneira diferente. Só isso. Tá? E aqui a gente tem eles de uma maneira mais explícita. Da esquerda para a direita a gente tem então, depois a gente vai ver isso com calma, a gente tem Matsya Avatar, é o avatar na forma de peixe. Isso é muito interessante. Nem todo avatar é um ser humano. Nem todo avatar é um ser humano. O primeiro avatar da nossa lista é um peixe, veja só. O segundo avatar é Kurma Avatar, na forma de uma tartaruga. Aparece ali híbrido, né? Que é para dizer que é o divino na forma de um peixe, o divino na forma da tartaruga. Depois a gente tem Varaha, terceiro é o Varaha Avatara, o divino na forma de um javali. Depois a gente tem Narasimha, o divino na forma que é metade homem, metade leão. Ele é híbrido, uma forma especial, uma forma terrível. Metade homem, metade leão. O aspecto mais poderoso, mais violento de Vishnu. Né? Ele é terrível, metade homem, metade leão. Depois a gente tem o quinto avatara, é Vamana Avatara, que aí ele já é humano, ele aparece como um anão, Vamana. Depois a gente tem o sexto, que é Parashurama, a gente tem 3 Ramas, né? Tem 3 avataras chamados de Rama. Parashurama, Ramachandra e Balarama. Todos eles chamam Rama. Parashurama, vocês conseguem acompanhar aí? É esse de amarelo com machado na mão, é Parashurama. É o Rama com machado, Parashu é machado. Parashurama, Rama com machado. Depois a gente tem Ramachandra, o nome dele é Ramachandra, mais conhecido como Sri Rama, o famoso Sri Rama, que aparece no épico Ramayana com arco e flecha. Quando a gente pensa em Dharma, a maior forma é Sri Rama. Rama, ele representa o próprio Dharma. A história de Sri Rama é um grande exemplo do Dharma. Então o Rama representa também, entre todos os avataras, Sri Rama acaba sendo o maior símbolo para o Dharma. Tá? Então muito famoso Sri Rama. E depois a gente tem o terceiro Rama, que é chamado de Balarama. Bala é forte, é o Rama que é forte. Ele aparece ali de branco, né, com a pele branca e carregando um arado. Ele tem um arado, a arma dele é um arado. Balarama, é curioso que Balarama, ele aparece junto do avatar seguinte, que é Shri Krishna. Ele é irmão de Shri Krishna. Então Krishna e Balarama são irmãos, ambos são considerados avataras. Então Balarama primeiro, Shri Krishna na sequência,
aparecendo ali com a flauta dele e a vaquinha, né? Ele na juventude ele cuidou das vacas, então também representa a vaca do Dharma, né? Shri Krishna é considerado, entre todos os avataras, ele é considerado Purna Avatara, aquele que é o maior de todos os avataras, ele é completo. A gente vai ver na aula que vem melhor também. Então, muito famoso, Shri Krishna é muito especial mesmo, porque ele ensina a Bhagavad Gita, né? E a Bhagavad Gita é um grande ensinamento. Os Vedas todos traduzidos em 700 versos são as palavras de Shri Krishna. E por fim, esse foi o último avatar que veio, assim é dito. E aí o próximo avatar é o 10º, é Kalki. Kalki é aquele avatar que vai vir no final dessa Kali Yuga. Aparece então ali montado num cavalo branco, representando o intelecto, né? O cavalo branco representa o intelecto. É a clareza vai vir, claro que vai vir. A confusão não tem o tempo todo a confusão. Não, a confusão tem tempo, prazo de validade também. Confusão tem início, meio e fim, como tudo. A clareza vai vir em algum momento e aí o Dharma se restabelece, sem dúvida, seguindo os vários ciclos. Tá? Então essa é a lista tradicional dos 10 avataras. Tá? Tudo bem? E aí, então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não. E aí, só para a gente poder concluir a nossa aula, como eu disse, o importante, a gente vai ver as histórias de cada um desses avataras. Cada um tem um mito, tem uma história associada ali, e cada mito é completo em si mesmo. É incrível, né? Como que cada mito vai trazer ali o significado de todo o ensinamento de Yoga e Vedanta, uma vida de Yoga e o conhecimento, o autoconhecimento que os Vedas trazem, que traz Vedanta, né? Na figura de cada uma desses avataras. E a imagem, a iconografia do avatara também. Por que é um javali? Por que é um peixe? Por que carrega um machado? Tem um porquê e a gente pode meditar nas formas, no ensinamento através das formas. Esse é o objetivo. Tá? De uma maneira geral, a gente vai ver que essa é uma temática dos vários mitos hindus. A grande maior parte dos mitos hindus tem essa temática básica, que é a guerra entre os devas e asuras. Os devas são as deidades. E os asuras são os inimigos dos devas. Às vezes são traduzidos como demônios, mas é uma tradução muito ruim também. Devas são as deidades, asuras são seus inimigos. Vivem em conflito. Os devas estão associados ao dharma, à harmonia, ao brilho. Os asuras estão associados à ignorância, à confusão, ao apego. Por isso que eles vivem brigando. Quando eles dominam o universo, os devas dominam o universo, está tudo em ordem, em harmonia. Mas aí, às vezes, os asuras tomam conta do universo e blum, vencem os devas. E aí, quando os asuras estão tomando conta do universo, é o adharma. E aí, o que acontece? Os devas depois surgem de novo e vencem os asuras, o dharma volta a imperar, e depois os asuras. E depois os devas, e depois os asuras. São os ciclos cósmicos de dharma e adharma, representados nos mitos. As deidades vencem, os asuras vencem. É assim. Só que na temática básica, o que acontece? Os devas tomam conta do universo. Eventualmente, os asuras tomam conta, geralmente com um grande general assura, um asura poderoso, que fica muito poderoso, toma conta. Os devas não conseguem dar conta sozinhos. E aí o que eles fazem? Eles pedem ajuda a alguém. Nessas histórias dos avatares, eles pedem ajuda a Vishnu. E aí Vishnu se manifesta como um avatara e resolve, derrota o grande vilão ali, o grande asura, consegue derrotar os asuras, restaura os devas ao poder. E restaura o Dharma. Essa é uma imagem simbólica que representa exatamente esses ciclos, certo? Cosmicamente funciona dessa maneira, individualmente também. Os devas representam as nossas tendências para o Dharma e para o conhecimento brilhantes. E o Adharma? O Adharma é representado pelos asuras. Os asuras são as tendências internas para o Adharma, para a confusão, para o apego, para a ignorância. Todo mundo tem os seus devas e asuras na mente. Às vezes os devas tomam conta, às vezes os asuras tomam conta. Uma vida de yoga é a gente poder, nessa oscilação, entender que os devas são importantes. Os asuras, a gente não quer eliminar os asuras, porque fazem parte, mas a gente aprende a deixar os asuras sob nosso comando, para não deixar os asuras tomarem conta. E, em última instância, o que acontece? Com uma mente preparada, o autoconhecimento vem. E aí a vitória dos devas é a vitória do conhecimento. Quem é que traz esse conhecimento nas histórias? A vitória dos devas? São os avataras. Então, quem é o avatara nos mitos? Todo o mito dos avataras vai representar essa busca pelo autoconhecimento, que é interna, essa batalha interna entre Dharma e Adharma, interna. Entre conhecimento e ignorância, interna. Quem é o avatara? O avatara é o próprio conhecimento. É o próprio tema, que é a natureza do eu que fica revelada. Então, é ele que traz os devas. E aí vence o Adharma. Por quê? Ele vence a ignorância em última instância.
Então essa aqui é a temática básica de todos os temas, de todos os mitos dos avataras. E aí a gente vai trazer exatamente esse significado em cada uma das histórias, cada uma de uma maneira diferente, focando um aspecto diferente do ensinamento, uma beleza também diferente, claro. Né? Esse é que a gente vai ver então no nosso curso. Tá? Então cada aula a gente vai ver, na aula que vem a gente vai falar sobre o conceito de avatara na tradição, especificamente, a gente vai entrar um pouco mais em detalhes sobre isso, vai ver quais são os avataras e tudo, e aí a partir da terceira aula a gente vai ver basicamente uma aula por avatara. Na verdade vai ter um pouquinho mais, são 3 meses de curso. Eu acho que Shri Krishna a gente tem 2 aulas, porque é muita coisa para falar sobre ele, então a gente fala 2 aulas. Mas no geral a gente vai ver em cada aula a história de um avatara e o seu significado. Ok? E é isso. Eu vou tentar, eu não sei se eu vou conseguir, porque a minha vida agora está tão confusa, com tanta coisa, né? Ainda tem esse negócio do mestrado que eu estou fazendo, ainda tem que terminar. Vamos ver se vai dar, mas eu vou ver se isso não teve na última edição do curso, então eu estou querendo muito fazer, que existe um canto chamado Dashavatara Stotram. É um canto para os avataras, né? Para Vishnu na forma da Ishvara na forma dos avataras. É um canto muito bonito, ele é longo, relativamente longo, são 13 versos. Mas a minha ideia é o verso final, quer dizer, o penúltimo verso, é um verso para todos os avataras de maneira geral. Então, a gente sempre canta no início da aula um canto de abertura, um canto de paz, né? A gente faz o canto para os mestres, o canto pedindo pela paz no mundo, né? O canto pela paz universal. E a gente faz um canto específico para o tema do curso, que no caso são os avataras. Então é um ótimo canto a gente poder cantar um verso para os avataras, pedindo as bênçãos dos avataras. Mas além disso, vamos ver se a gente consegue, para cada avatara, ver um dos versos, que tem um verso para cada avatara nesse stotram. Se a gente conseguir ver cada um deles, ia ser bem bacana, né? Aprender a cantar também. Vamos ver se a gente consegue. Né? Não sei se vai dar, tem que traduzir o verso ainda. Vamos ver como é que o tempo permite. Né? Mas eu vou me proponho. Se Ishvara permitir, a gente consegue incorporar isso no curso, que eu acho que é um ganho. Eu acho que vai ser bem bom a gente poder ter esse canto também para fazer em casa. Ok? Então encerramos por hoje. Quem estiver interessado no curso, lógico que será muito bem-vindo. Vamos cantar um mantra então para a gente terminar. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om